Bom dia, telespectador amigo. Aqui estamos mais uma vez com o programa Espírita Caminho de Luz. Queremos levar a você a nossa mensagem de amor. E nós vamos iniciar o nosso programa de hoje com uma mensagem que intitula-se Creio. Ela é de Mahatma Gandhi. Creio. Creio em mim mesmo. Creio nos que trabalham comigo. Creio nos meus amigos, creio na minha família. Creio que Deus me emprestará tudo de que necessito para triunfar, contanto que me esforce para alcançar com meios lícitos e honestos. Creio nas orações e nunca fecharei meus olhos para dormir sem pedir antes a devida orientação, a fim de ser paciente com os outros e tolerante aos que acreditam como eu acredito. Creio que o triunfo é resultado do esforço inteligente, que não depende de sorte, de magia, de amigos, companheiros duvidosos, ou de meu chefe. Creio que tirarei da vida exatamente o que nela eu colocar. E assim sendo, serei cauteloso quando tratar os outros, como quero que eles sejam comigo. Não caluniarei aqueles que não gosto. Não diminuirei meu trabalho, por ver que os outros assim o fazem. Prestarei o melhor serviço de que eu sou capaz, porque jurei a mim mesmo triunfar na vida. E sei que o triunfo é sempre resultado do esforço consciente e eficaz. Finalmente, perdoarei os que me ofendem, porque compreendo que às vezes ofendo os outros e também necessito de perdão. Mahatma Gandhi. Telespectador amigo, uma mensagem como essa nos faz meditar, nos faz refletir muito. Nós sabemos que Gandhi foi contra a violência em todos os sentidos. E sabemos também, através dos ensinamentos de Jesus, que tudo que ele disse nessa mensagem se enquadra aos dizeres do Mestre. Tudo aquilo que nós dermos à vida, ela nos retribuirá. Nós sabemos de tudo isso. E quantas vezes nós estamos inertes, parados, sem oferecer nada para a vida. Aqueles que se dizem deprimidos, aqueles que são pessimistas, que fazem questão de serem vítimas, que passem a meditar sobre os ensinamentos do Mestre. A nossa passagem aqui na Terra é para o nosso crescimento espiritual em primeiro lugar. E é justamente procurando esse crescimento espiritual é que nós evitaremos a depressão, o mal-estar. A pessoa deprimida, a pessoa triste, a pessoa pessimista, aquela que fica olhando a vida em branco e preto, ela precisa procurar um local, uma pessoa com quem ela possa abrir o coração, em quem ela confie, para ela passar a encarar a vida com otimismo, com lentes coloridas, valorizando o sol, a lua, o calor, o frio, valorizando a água, os pássaros, as flores, valorizando a vida, dando à vida aquele valor que ela tem. E é crendo em tudo isso e nos ensinamentos de Jesus é que nós vamos nos melhorar. Quantas vezes
As pessoas assustam até os próprios médicos com suas curas, através da sua fé, da sua meditação, da sua religião. Quantas vezes os próprios médicos, os cientistas, aqueles que se dizem os grandes conhecedores da vida, se assustam com a cura através da fé. É tão importante nós crermos em tudo aquilo que nos leva a crescer espiritualmente. Nós temos num livro de Richard Simonetti, Endereço Certo, uma mensagem que intitula-se A Cura. Essa mensagem nos fala da vida de Maria da Glória. Mãe de vários filhos, ela ia sempre a uma instituição de caridade, onde ela se tratava de várias ulcerações varicosas que ela tinha nas pernas. Devido ao trabalho de lavadeira, ela sempre lutando para tratar de seus filhos. Ela era viúva e ela estava sempre ali todas as semanas, procurando o doutor Jeremias, ele que tratava de suas pernas. E ele tinha por ela um carinho imenso. Ele tinha por ela aquele verdadeiro amor. E ele cumpria ali a sua tarefa de médico como uma verdadeira missão. E ele sempre dizia para ela: Dona Maria da Glória, eu vou dar um remédio para a senhora usar, mas a senhora tem que fazer repouso. E ela, sempre trabalhando e labutando, ela sorria e dizia para ele: Doutor Jeremias, o senhor já viu o pobre descansar? Só depois da morte. Olha lá, eu ainda tenho muito que trabalhar, eu ainda tenho os filhos para criar. E o doutor Jeremias dizia para ela: mas a senhora precisa de fazer repouso, senão a senhora não vai se curar. Leva o remédio. Ela levava o remédio, passava nas pernas, mas continuava no seu trabalho, na sua luta cotidiana. Na outra semana, ela ali estava naquela instituição religiosa, pedindo ajuda ao doutor Jeremias. E ele tornava a cuidar das pernas dela com maior carinho. Por fim, ele apenas fazia aquela limpeza e ela voltava para casa. De repente, ela não apareceu mais. E ele não compreendeu. E ele ficou chateado, ele já estava tão acostumado a tratar dela todas as semanas. E ele não havia nem pego o endereço dela. Será que ela estava acamada? Será que ela havia morrido? O que será que tinha acontecido com ela? Suas pernas estavam em situações tão graves. O tempo passou, vários meses. De repente, aparece lá aquela mãe tão labutadeira, tão trabalhadora. E ele se alegrou. Dona Maria da Glória, a senhora aqui... Ela disse: completamente curada, doutor Jeremias. E ele disse para ela: mas que coisa impressionante, Dona Maria da Glória. A senhora mudou de médico? Conseguiu algum milagre? Ou parou de trabalhar e fez repouso? Ela disse: não, senhor. Eu continuo na luta e não mudei de médico e não mudaria nunca. O senhor a vida toda foi um pai para mim, doutor Jeremias. Mas eu passei também a ir para o centro, a tomar passe, a usar água fluida. Eu fui usando os remédios daqui da terra e os remédios do plano espiritual. E o senhor acredita que eu me curei e trabalhando do mesmo jeito, doutor Jeremias? Ele ficou muito feliz pela sua paciente, mas ficou com um bruto ponto de interrogação. Como ela havia se curado. E muitas vezes ele parava para pensar: que beleza aquela pessoa que tem fé. Esse é o valor da fé.
E se você, mamãe querida, se você que está me ouvindo, estiver passando por algum problema, procure a sua religião, procure aquela pessoa que você confia e procure ter fé em Jesus, que você também poderá ser curada. E com vocês o nosso querido Senhor Duraide. Amados companheiros, quando Jesus esteve aqui entre nós, deixou uma lição linda dizendo que nós poderíamos fazer o que ele fazia e muito mais. Ora, fazer é preciso querer fazer. Hei de vencer, se eu me movimentar. Hei de conseguir, se eu for de encontro àquilo que desejo. É preciso então planejar. As empresas, que são para todos nós um modelo extraordinário de exemplo, as empresas que planejam estão sujeitas a não atingir o seu objetivo. Por N razões que vão surgindo durante o ano, durante o percurso daquele período que ela estabeleceu, conseguir atingir aquela meta. Ela se programou, ela esperou, ela aguardou, mas ela foi investindo, ela se municiou de elementos capazes, foi buscar tecnologia nova, implantou, tentou ganhar o mercado, lutou, enfim, fez tudo aquilo que havia necessidade. E chega no fim, não atinge em cheio o que precisava atingir. Atinge 80%, 70%, 50%, enfim, não atinge. Ela faz então o que? Um levantamento para verificar aonde houve a falha, aonde houve o erro, quem errou, nós ou a situação, o que foi forjado, o que não foi, para procurar acertar e compreender isto. Para corrigir novamente o percurso no ano seguinte. E não deixa de planejar novamente, seja qual tenha sido o resultado. Nós também somos uma empresa e temos também que fazer esse planejamento. Temos que também estabelecer padrões, rumos, objetivos na nossa vida. E para isso, as religiões estão no mundo para nos auxiliar a compreender a vontade de Deus. Nós não podemos pedir uma coisa absurda. Uma empresa não pode chegar num lugar, chega aqui em Uberlândia, depois de ter vindo de uma cidade grande, e quer ganhar o mercado em uma semana. Não vai ser possível. É preciso fazer um estudo, analisar bem o mercado e dizer, daqui a 10 anos nós estaremos no mercado, estaremos numa fatia X do mercado. É uma coisa plausível, uma coisa dentro de padrões, dentro de uma norma, dentro de uma lógica. Ela não vai pedir o absurdo. Então nós também precisamos pensar bem. Não vamos pedir a Deus o absurdo, não vamos querer fazer o absurdo, que realmente a gente vai se desestimular, porque vai passar o tempo e isso que nós pedimos não chegou e não vai chegar tão cedo. Então é necessário a gente também saber planejar a nossa vida e ir aos poucos, subindo degrau a degrau e avançando e evoluindo sempre. Nós falamos isso não apenas no lado material. Muitas vezes as pessoas estão buscando a fã, a loucura, o desespero de conseguir alguma coisa a mais na parte material para solucionar os seus problemas, seus conflitos íntimos, seus conflitos familiares. E as coisas não estão aí. Porque enquanto mais ele busca a parte material, mais ele ganha, mais a situação se atrapalha, mais ele tropeça nas próprias pernas. É como se estivesse amarrando uma perna na outra. Talvez se ele fosse buscar o outro lado da vida, a outra asa da vida, que é a vida espiritual, que é o conhecimento de quem ele é, para onde vai, o que está fazendo na vida, ele iria dar muito mais valor para a própria vida. Talvez ele ganhasse um pouquinho menos em espécime, falar em valores, mas estaria ganhando muito mais, porque haveria então a harmonização, ele se harmonizaria com o todo. É necessário sim buscar os bens materiais necessários. Eu não posso viver à expensa do meu filho, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, da sociedade, jamais. Só se eu tiver alguma coisa seríssima, que eu não estiver realmente inválido, então eu terei os meus familiares, terei a minha família, terei meus filhos para me auxiliarem. Assim é a lei. Porém, devemos trabalhar até a última hora, planejar, ir atrás, buscar, mas com conhecimento, com norma, dentro de certos princípios, certos valores morais, sem fazer mal a ninguém. Eu preciso ganhar mais, desde que eu não prejudique ninguém. Eu preciso ganhar mais, desde que eu não falte o salário àqueles que trabalham para comigo, que eles não venham passar fome e miséria, porque eu quero ganhar um pouco mais, tirando deles. E são aqueles companheiros nossos que dizem, eu já não como carne, já estou quase no céu, já não como carne. Não come carne assada, frita, mas come carne crua, quando você explora o seu semelhante, aquele que está do seu lado. Tirando dele a oportunidade dele ser alguma coisa, ser alguém, e também crescer na sua compreensão, no seu amor próprio. Então é preciso muita análise e muito cuidado para isso. E com isso associa a prece, a oração, o momento de meditação. Não é aquela prece repetitiva, me perdoem, não é fazer tanto 50 Pai Nosso, 500 Ave Maria, que isso não vai resolver nada, só vai cansar o líder do santo, e o santo vai tapar os ouvidos e não quer ouvir mais. Ele quer ação, quer atitude. Quer atitude. Jesus foi claro, não é por dizer Senhor, Senhor, que entrareis no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Descobrir qual é a vontade do Pai, quando você pedir alguma coisa, desejar alguma coisa, vê se aquilo está dentro das leis, se você não vai prejudicar ninguém, se não vai fazer mal para nenhuma pessoa.
Se aquilo vai ser somente bom para você e os demais e a sociedade onde você está vivendo. Você é responsável. Não espere receber um convite para ser chamado para esse conceito maravilhoso que é a vida. Assuma a sua postura, aonde você estiver. Mesmo que você seja um simples faxineiro. E é muito bom chegar no lugar e encontrar ele limpo. Naquela hora, eu quero beijar a mão daquele que fez a faxina naquele ambiente. Mas faça você uma faxina que quando você fizer, a sua marca fique ali naquele local. Uma limpeza muito bem feita. E você estará vencendo para ser um dia um arquiteto do universo também. Um criador, como o Pai, um co-criador de mundos. Que Deus te abençoe, muita paz e até a próxima reunião.